não cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Top 3 do Medel. 3 times que jogou. Católica, Boca Juniors, Vasco. Times ou seleções mais difíceis que você já enfrentou na sua carreira. Juventus, River Plate e no momento Colo-Colo. 3 melhores jogadores que você já jogou junto. Vidal, Alexis Sánchez, todo chileno. Román Riquelme. Teve ajuda esse, hein? Tengo mucho, tengo Brozovic, Kovacic, no sé, Icardi, Podolski, mucho. Mas fica com esses 3, Vidal, Sim. Riquelme e Sánchez. Sim. 3 adversários mais difíceis de marcar. Estilo de jogo, assim, que você jogou contra. Falou, Seco, que jugaba en la Roma. Después Messi y Pipita Higuaín. Já que você falou Messi, agora eu quero saber os 3 melhores jogadores da história pra você. Quero ver se vai ter chileno. Difícil, pero hay uno que puede pelear. Messi, Pelé, Maradona. Nessa ordem? Sim. Messi melhor que Pelé e Maradona? Sim. Sim? Os 3 maiores clássicos que você já jogou? River, Juventus y Flamengo. E os seus 3 jogos mais inesquecíveis com a camisa do Vasco? El de la salvación del año pasado contra Bragantino. Ah, sim. Sí, ese es uno importante. Después el primero que ganamos contra Gremio, el primero que gané por Vasco, 5-1 coletiva, que fue un juego tranquilo. Um jogo tranquilo Sim. e... tranquilo é difícil em São Januário. Sí, 5-1 para nosotros era tranquilo. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Domingão temos a estreia no Campeonato Brasileiro. Hoje, sexta-feira, muita notícia quente. Meus amigos, sextou daquele jeito, hein? Naquele pique. Acompanhe o nosso vídeo até o final e se inscrevam, né? Muito fácil, é de graça, é só apertar aí. Inscreva-se, pronto, já está inscrito no nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo e deixe também o seu like. Eu peço perdão a vocês pelo horário que eu tenho vindo nos últimos dias, por dois motivos. O primeiro é porque eu tenho outros afazeres, acaba ficando tarde para mim. E o segundo, muita notícia desencontrada e mais na parte da noite é a hora que a gente consegue compactar tudo e saber o que realmente está acontecendo. Senão a gente fica igual cego no tiroteio. Fala de manhã que o Vasco está negociando, quando chega de tarde era tudo mentira. Então eu gosto de trazer algo mais concreto, mas amanhã acho que eu consigo brotar mais cedo, tá, meus amigos? Então é o seguinte, vamos estar falando aí de patrocínio master, sobre a Crefisa, sobre a Puma, sobre a empresa Biden, né, a fabricante de automóveis, de carros, a situação do Hugo Moura, Eric Ramírez, João Schmidt, uma série de situações envolvendo aí o mercado da bola. Josh Wander, galera, está no Brasil, em Brasil. Josh Wander está no Brasil, conversou com o Pedrinho e vice-versa. A gente vai falar de muita coisa importante, então fiquem ligados aí. Agora, começando pelo início, pelo começo de tudo, né, meus amigos? Antes de começar é o seguinte, já tá definido, hein? Já defini para vocês a data da nossa live comemorativa do aniversário do canal do Álvaro Silva, do Vascaíno desde sempre. Gente, prestem atenção, hein? No próximo domingo, sem ser esse agora, no outro, no domingão, deixa eu ver certinho, dia 21 de abril, tá, gente? Dia 21 de abril, 5 horas da tarde, no próximo domingo, a gente vai fazer a live aqui. Agora é oficial, tá definido, tá decidido. E vamos sortear 2 camisas originais, oficiais do nosso Vascão de treino, tá, galera? Uma cinza e uma preta, tá? Para você concorrer, é só se fazer presente na live, tá? Quem tiver ao vivo na live, eu não sei como, eu vou arrumar um mecanismo aqui
para sortear para vocês ao vivo. Vamos sortear as 2 camisas. Então fiquem ligados, hein? Domingo, dia 21 de abril, 5 da tarde, será a nossa live. Agora sim, começando pelo início, começando a falar do nosso Vascão, já logo de cara, papum, de bate-pronto, falando da situação de patrocínio master. A gente sabe que o Vasco vinha negociando com a Estrela Bet, com Apostas da Sorte, com a Betano, né, com outras situações. Fato é que surgiu uma notícia na manhã de hoje, de que o Vasco está muito próximo de acertar com a Betano, valores aí parecidos, aí mais ou menos em torno, na casa de 40 a 45 milhões de reais por ano, tá, gente? Lembrando que a Betano já é também a patrocinadora da Copa do Brasil, a Betano também se eu não me engano, não sei se é ou era, patrocinadora do Fluminense, e também foi anunciado no dia de hoje pela CBF que a Betano será a grande patrocinadora do Campeonato Brasileiro, tá? Então esse ano não será, por exemplo, como no ano passado, o Brasileirão Açaí, daquela rede de supermercados, né? Não, esse ano será o Brasileirão Betano, né? A Betano é a patrocinadora master do Campeonato Brasileiro, que pode fechar com o Vasco, né? Tá muito perto de acertar. A expectativa da diretoria do Vasco é que esse anúncio seja efetivado nos próximos dias, né? Seja anunciado esse patrocínio nos próximos dias. Fato é que a gente tinha uma grande expectativa de entrar em campo diante o Grêmio na estreia do Brasileirão já com esse patrocínio. Então, nesse primeiro momento, ao que tudo indica, não teremos o patrocínio para a partida inicial do Brasileirão, mas acredito eu que nos próximos dias o Vasco deve estar sacramentando essa negociação com a Betano para ser a nova patrocinadora master do nosso Vasco da Gama. Eu quero saber de você, torcedor e torcedora do Vasco, o que vocês acham da Betano poder patrocinar o Vasco. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Galera, agora mudando de assunto, falando um pouco de São Januário, sobre a reforma de São Januário. A gente sabe que o projeto está na Câmara do Rio de Janeiro, né? A questão do potencial construtivo, onde o Vasco vai angariar recursos, mais ou menos 500 milhões de reais para a reforma de São Januário. Esse dinheiro só poderá ser destinado única e exclusivamente para a reforma de São Januário, para mais nada, tá? Para ficar bem claro, o Vasco não vai poder comprar uma garrafa d'água. O Vasco não vai poder pagar uma conta de luz com esse dinheiro. Esse dinheiro é totalmente para a reforma de São Januário. Envolvendo essa situação, a gente sabe que o senhor José Roberto Lamáquia, ele que é esposo da dona Leila Pereira, ambos que são donos da Crefisa, né, que patrocinam o Palmeiras, a gente sabe que é uma empresa bem forte aqui no nosso país. Fato é que o Lamáquia tem o interesse de adquirir o Name Rights do novo São Januário, que poderia se chamar Arena Crefisa São Januário, né? Enfim, fato é que surgiu a notícia hoje pela manhã de que o Vasco Associativo, ali a turma do Pedrinho, né, estariam já redigindo esse contrato para com a Crefisa, tá? Para o Name Rights de São Januário por 300 milhões de reais, tá? Valores bem parecidos com o que o Palmeiras recebeu da Allianz pelo Allianz Parque, no Name Rights lá no Allianz Parque, e o Corinthians recebeu da Neoquímica, né, lá no Name Rights, hoje que é chamada de Neoquímica Arena, que antes era a Arena Itaquera, né? Fato é que a própria diretoria do Vasco Associativo veio a público ainda na tarde de hoje e afirmou que não procede essa informação. Eles entraram em contato com o Lance.net, né? Foi o Lance, né? O jornal O Lance, né? Na internet, o Lance.net, que afirmou que o Vasco estaria já redigindo, vamos dizer assim, nos finalmente desse contrato, mas o associativo do Vasco entrou em contato com o Lance e falou: olha, não procede. A gente não sabe por quê? Porque o Josh Wander chegou no Brasil hoje cedo, a gente vai falar disso já já. Mas vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho, como se diz, aonde há fumaça, há fogo, né, gente? Vamos acompanhar e ficar de olho nessa situação. Uma outra situação muito quente. Hoje o dia é muito importante nos bastidores do Vasco. Eu acho que de tanta gente bater, eles resolveram fazer um dia só com notícia gostosinha pra gente, né? Enfim,
Fato é, gente, que na semana passada eu trouxe para eu não, né? Todo mundo que traz aí conteúdo do Vasco da Gama, nós trouxemos a informação para vocês, torcedores do Vascão, que o Vasco estava negociando com a Kappa, com a Ledia, né, que é uma marca italiana, com a Umbro, que a gente sabe que é uma marca inglesa que já patrocinou o Vasco, e com a Puma, né, que é uma marca alemã também de origens ali do continente africano, que é uma das mais tops do mundo. Todo mundo fala, né, Nike, Adidas e Puma, né? Enfim, fato é que a notícia que a gente tem nesse momento é que entre todas as empresas as quais o Vasco já vem negociando para ser a nova fornecedora de material esportivo, a Puma parece estar na frente, a Puma parece ser a preferida, ao que tudo indica. O Vasco deve acertar, tomara a Deus que acerte nos próximos dias, com a Puma, para ela ser a nova fornecedora de material esportivo do nosso Vascão, tá, gente? Eu particularmente super adoro, vou ficar feliz, desculpa da palavra, feliz pra caralho, porque eu não vejo a hora da gente ter uma camisa top, de uma marca top, pro Vasco ganhar dinheiro, gerar muito mais receita com a nossa camisa, porque todos nós sabemos que o nosso clube é muito engajado, a gente compra mesmo, a gente cai pra dentro pra comprar as camisas, né? Se for da Puma, tomara que o contrato seja feito de uma forma que não lese o Vasco, que o Vasco ganhe, né, muito dinheiro com isso. Então vamos ficar de olho, mas a princípio é uma boa notícia sim, tá, gente? Não é lacração, não é historinha, não é passar pano pra 777, não tem nada a ver. Eu já falei pra vocês, eu defendo a Cruz de Malta, o nosso Vasco da Gama. Se for benéfico, a gente fala. Se for maléfico, né, se estiver fazendo mal pro Vasco, a gente dá de pau em cima e cai pra dentro, porque aqui eu já falei, no nosso canal não tem muro, a gente tem opinião, a gente não fica em cima do muro. Agora, meus amigos, mudando de assunto, né, o Vasco, não mudando de assunto não, ainda falando de mercado aí, de patrocínio, né, tá muito quente. O Vasco também tá negociando, nos últimos dias a gente pegou as informações de que o Vasco estaria negociando com uma empresa do ramo automobilístico para ser aí uma patrocinadora secundária, talvez terciária do nosso clube. Fato é que foi divulgado na madrugada de ontem para hoje que o Vasco tá negociando com a BID, ou BID, independentemente da forma e pronúncia que vocês queiram usar a nomenclatura. Essa empresa vem crescendo muito no mercado automobilístico. Vocês acompanham o carro deles aí, que é o carro de trabalho, né? Vamos dizer assim, é o carro que a marca deles, que a BID está trabalhando, é o carro que está aí entrando no mercado, está batendo de frente com grandes empresas e até onde eu sei, né? Os donos dessa empresa BID estão tentando bater de frente, né, com Elon Musk, né? Mas isso é uma outra história, são outros 500. Fato é que o Vasco estaria negociando com essa empresa aí, montadora do ramo, né, de montagem de veículos, de automóveis, que seria uma boa para o nosso Vasco. Aliás, só vai ser bom se pagar os valores, né, que o nosso Vasco está interessado em receber, né? Senão acaba sendo bom somente para um lado, né, gente? Agora sim, mudando de assunto, agora adentrando, começando a falar do mercado da bola. Gente, muita coisa, hein? Vamos começar falando aqui do Hugo Moura, né? Eu trouxe para vocês ontem à noite de que a Band Esportes, né, o jornalista da Band Esportes cravou que o Hugo Moura estava deixando o Atlético Paranaense para jogar no Vasco. A gente depois ficou sabendo ao longo do dia de hoje que o Vasco fez uma proposta para o volante do Atlético Paranaense, algo em torno de 2 milhões de euros, aí na casa de 12 milhões de reais, foi o dinheiro que o Vasco colocou na mesa, oferecendo ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não, como se diz, o Atlético Paranaense não se opôs à negociação, deu o aval para o empresário do atleta e para o próprio atleta continuarem negociando com o Vasco, porque eles gostaram dos valores colocados à mesa. E ainda falando de valores, a informação que nós temos é que o Vasco teria oferecido ao volante Hugo Moura mais do que o dobro que ele ganha no Atlético Paranaense, né, gente? Para quem não conhece o Hugo Moura, ou talvez nunca tenha ouvido falar, é aquele mesmo, gente, que jogava no Urubu, no Mulambo, né? Quando o Vasco foi bicampeão carioca, ele estava em campo contra o nosso Vasco, né? Enfim, ele foi até expulso já jogando contra o nosso Vasco. Ele bate bastante, abre a caixa de ferramenta. É um volante, galera. Esse cara aí é aquele cara volantão mesmo, entendeu? Não sei se vale tudo isso, mas a título de informação, o Vasco ofereceu 12 milhões de reais para o Atlético Paranaense, mais que o dobro que ele ganha lá no Furacão. Aí vamos fazer um exercício, 12 milhões para comprar o jogador.
e mais que o dobro que ele ganha, já começa a me dar medo, porque aí no final das contas esse atleta pode sair por 20, 25 milhões de reais. Não sei, vamos ficar de olho, né? Fato é que o Atlético deu o ok para continuar aí as tratativas de negociação com o meio-campista do Furacão. Ainda falando de mercado da bola, o Alexandre Pato, que teria sido oferecido ao Vasco, né? Surgiu uma notícia que alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro estariam interessados no atleta, que time do Rio de Janeiro queria o jogador. Fato é que o Vasco afirmou: tem time interessado, mas não somos nós. Ou seja, o Vasco não está interessado no Alexandre Pato. Outro jogador, esse é um nome novo que surgiu no dia de hoje, que é do volante, na verdade, meio-campista, né? Meia, na verdade é meio-campista / meio atacante, que é o Eric Ramírez, né? Ele que atualmente joga com a camisa do Red Bull Bragantino. Enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando alguns lances dele na tela. É o seguinte, gente, Eric Ramírez é brasileiro, tem 23 anos, tá? Ele que tem aí 1,72 m de estatura, atua, né, como meia central, é volante, né, gente? Atua como meia central, seu melhor pé é o pé direito. Tá no Bragantino desde 2022 e tem contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2026. Está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 4 milhões de euros, algo em torno de 21 milhões e meio de reais. Muito dinheiro que a 777 não vai colocar na mesa, né? Mas o Vasco teria sim certo interesse no atleta, e esse nome vem sendo especulado, né, a partir do dia de hoje aqui nos bastidores de São Januário. Gente, ele que fez aí o seu sub-20 com a camisa do Bahia, em 2018 se profissionalizou pelo mesmo, aí em 2019 foi jogar no futebol lá na Suíça, no futebol suíço com a camisa do Basel. Depois em 2020 retornou ao Bahia, ainda em 2020 foi para o Red Bull Bragantino. Depois, entre indas e vindas, em 2022 fogo e não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. No Basel profissional foram 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No Bahia foram 42 partidas, 2 gols e 3 assistências. E no Bragantino, no Red Bull, foram 145 jogos, 11 gols e 8 assistências, um total de 19 participações em gols em 145 jogos. Os números dele, gente, na verdade, vou ser bem sincero para vocês, não condizem, tá, com o valor que ele está sendo aí avaliado no Transfer Market. Porém, todavia, entretanto, ele não é aquele meia atacante, ele não é um cara de criação, ele não é um camisa 10. Ele é um camisa 5, camisa 8, volante. Então, vamos aguardar. Fato é que eu acho difícil a 777 colocar todo esse valor na mesa, e acho difícil também o Red Bull Bragantino emprestar esse atleta para o Vasco da Gama. Gente, agora ainda falando do mercado da bola, vamos falar de outro jogador que começou a ser ventilado no dia de hoje. Esse atleta tem chances reais, na verdade, de vestir a camisa do Vasco, que é o Eric Pulga, tá, gente? Vamos com calma, que não é o Eric Pulgar que joga no Flamengo, é outro. Esse Eric Pulgar é outro atleta, tá? Esse aí joga, na verdade, de meio campo. Esse Eric Pulga, que está sendo especulado no Vasco, é brasileiro, tem 23 anos, tá, gente? Joga como ponta esquerda ou como ponta direita. Ele que veste a camisa do Ceará desde março de 2023 e tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2025. Está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 150 mil euros, algo em torno de 800 mil reais, tá, gente? Ele que em 2022 jogou com a camisa do Madureira, ainda em 2022 defendeu o Atlético Cearense. Ainda também em 2022 jogou na Chapecoense, jogou também em 2022 com a camisa do Maracanã, em 2023 vestiu a camisa da Ferroviária, lá do futebol interior paulista, e em 2023 foi contratado pelo Ceará, tá? E é o seguinte, com a camisa do Madureira foram 11 jogos, e 1 gol. Com a camisa do Campinense, eu falei Chapecoense, não, peço perdão, é Campinense, tá, gente? Com a camisa do Campinense foram 13 gols e 1 assistência. Na Ferroviária, 22 jogos, deixa eu ver... Não, 13 gols não, perdão. 13 jogos e 1 assistência, desculpa.
Na Ferroviária, 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. No Atlético Cearense, 26 jogos e 7 gols. E no Ceará são 33 partidas disputadas, 10 gols e 1 assistência, tá? Eric Pulga, que joga como ponta esquerda, é um jogador mais agudo, de velocidade, tem um contra um, finaliza, né? Deixa ali seu companheiro na cara do gol. É sim, na minha opinião, não é um mau nome, é sim, pode entregar algo pelo Vasco, ainda mais pelos valores envolvidos, tá, gente? Os valores bem baixos aí do atleta, vocês estão acompanhando alguns lances dele aí na tela, na minha opinião, não acho ele um mau jogador. Agora a gente tem que observar uma outra situação, né? A disputa, a competitividade dele nos campeonatos, né? Porque a gente observa que o maior clube da carreira do Eric Pulga é o Ceará, né? Então eu não sei o que seria dele vestindo a camisa do gigantesco Vasco da Gama. Então, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham desse atleta que está sendo especulado aqui no Vasco. Aí o que acontece, gente, é o seguinte: o Vasco está negociando com o João Schmidt, está negociando com o Vitor Hugo. O Ramon Dias e o Emiliano Dias teriam pedido Vitor Hugo, escolheram lá, mapearam, fizeram o scout e falaram: a gente quer esse cara aqui. Aí o Vasco foi atrás, a 777 teria dado o aval para o Lúcio Barbosa ir atrás do Vitor Hugo. Envolvendo essa situação é o seguinte: o Vasco agora trabalha com um plano B. Caso, né, se o Vasco não conseguir sacramentar a situação do Vitor Hugo, que está muito adiantada, tá? Tá muito adiantada a situação do... É Vitor Hugo mesmo? Eu tô falando Vitor Hugo, tô tirando Vitor Hugo aqui, gente, eu não sei de onde, quer ver? Hugo Moura, tá? Desculpa. A situação do Hugo Moura, caso não avance, não vá para frente, o Vasco sondou o João Schmidt do Santos, tá? Mas o Santos alegou no dia de hoje que o Vasco não procurou o clube lá da Baixada Santista. O Vasco não fez ali nenhum contato para saber, olha, como é que funciona, não. Mas o Vasco sim sondou a situação de João Schmidt, que, diga-se de passagem, foi um dos melhores volantes, melhores meio-campistas do Campeonato Paulista. Uma grata surpresa que o Santos encontrou, ele que estava jogando lá no Japão antes de chegar aqui no Santos. Então vamos começar a falar um pouquinho aqui da ficha técnica, né, do meio-campista camisa 5, João Schmidt. Gente, ele é brasileiro, tem 30 anos, 1,83 m de estatura, joga como volante, o melhor pé é o pé esquerdo. Ele está jogando no Santos desde janeiro desse ano, de 2024, e tem contrato só até dezembro, um aninho só de contrato, tá? Tá avaliado pelo Transfer Market por 800 mil euros, algo em torno de 4 milhões e 300 mil reais. No Santos já são 16 jogos e 1 gol. No São Paulo, ele que passou pelo São Paulo, para quem não sabe, João Schmidt foi praticamente ali, na verdade ele foi revelado pelo São Paulo. Foram 54 jogos com a camisa do Tricolor Paulista, 2 gols e 3 assistências, tá? Como eu já mencionei, ele foi revelado no São Paulo, na base, depois foi jogar no Vitória de Portugal, Vitória de Guimarães em 2014, depois em 2015 voltou ao Brasil para jogar no São Paulo, onde ficou até 2017, depois foi vendido para jogar na Itália, na Atalanta, tá? Aí jogou até 2018 ele foi para o Rio Ave, para o futebol português, em 2019 foi jogar no Nagawa, lá no futebol japonês, lá no Japão, e depois em 2021 jogou no Kawasaki e agora em 2024 retornou ao Santos Futebol Clube, ele que é um bom jogador na minha opinião. João Schmidt, gente, ele foi um dos melhores volantes aí nos campeonatos estaduais, aí tirando por parâmetro, o Campeonato Paulista é o mais difícil, né? Então, eu, se eu fosse o Vasco, ia atrás do João Schmidt e não do Hugo Moura, né? Até mesmo por questão dos valores. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham aí desses jogadores que o Álvaro Silva, que eu falei pra vocês aqui agora. É maneirinho quando eu falo na terceira pessoa, né? Então, bora lá, galera. Agora é o seguinte. Sabe quem pegou o avião lá nos Estados Unidos e fez assim, ó? Atenção, senhoras e senhores passageiros, para a última chamada. E aterrissou aqui no Brasil, no aeroporto do Galeão. Mr. Josh, yes, Sir Josh, não vou falar palavrão, também não vou falar nem italiano, também não vou speak English, não vou falar inglês, vou falar em português mesmo, né? O Josh Wander, né? O fanfarrão Josh Wander, né? Com aquela carocha dele americana, com aquele sorrisinho do sonho americano, com aquele 7771, com aquele bonezinho dele, enfim, tá aqui no Brasil. Tá? E não veio sozinho não, viu? Veio a patotinha toda. O Josh, papai Josh, titio Josh,
Deem o nome que vocês quiserem para ele, né? Fato é que veio junto com ele o Nicolas Maia, né? E o Johannes Spurs, galera. E olha só, Josh Wander se reuniu hoje pela manhã, tá? Esse cu de mula americano aí, agora o pau vai torar, esse filho de uma égua, esse filho da puta, se reuniu hoje de manhã com o Pedrinho, tá? Com o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama Associativo. Só um parêntese aqui, o Lúcio Barbosa não participou da reunião, viu? Foi a portas fechadas, né? Pedrinho, Josh Wander e a cúpula da 777 conversaram sobre assuntos muito importantes e cruciais na temporada e nas temporadas futuras do Vasco da Gama, tá? Os assuntos em pauta na reunião entre os dois líderes aí do associativo do nosso Vasco da Gama, os assuntos abordados, entre eles foram aí a cidade do Vasco, que vai ser em Miguel Pereira, que não tem nada a ver com a 777, mas com certeza o Josh quer saber, né? Se tem como ele lamber alguma coisa aí, né? Deixa eu ver aqui. Sobre lançamento da camisa nova, que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E sobre a situação envolvendo o patrocínio master, tá? Esses 3 assuntos, então, teriam sido conversados a portas fechadas por Josh Wander e Pedrinho. Sabemos que o Pedrinho não tá nada satisfeito com a 771 de merda, essa empresa estelionatária golpista da puta que pariu, que veio aqui pro Brasil só pra fazer merda e lavar dinheiro, pronto, falei, tá? Não querem o Vasco forte, foda, pra ganhar a porra toda, só querem usar o Vasco pra ganhar o dinheiro todo, a verdade é essa. E o Pedrinho, né, se ele agiu, que nem ele agiu na coletiva de imprensa, que nada podia falar, tava com medinho, não adiantou de merda nenhuma. Agora, se ele olhou na bolinha do olho, no fundo do olho do Josh Wander, Pedrinho não gosta de chorar? Não gosta de falar que é Vasco? Hoje era a hora dele encher o olho d'água. Encher o olho d'água e falar, eu amo esse clube, eu amo esse time, eu amo essa história, eu nasci Vasco, eu vou viver Vasco, eu vou morrer Vasco e acabou. E depois olhar dentro do fundo do olho do Josh Wander e falar, qual é a sua intenção com o Vasco? Porque, gente, na minha opinião, o papel do Pedrinho hoje é um papel de um pai de uma menina linda, de 17 anos, 18, 19, vamos botar 18, 19 para não falarem aí que é pedofilia. Numa garota linda, uma jovem belíssima. Pensem numa moça muito linda, de 18, 19 anos. Aí chega o camarada querendo casar com ela na sua casa. Você é o pai dela, tá? Essa moça linda de 18, 19 é sua filha. Vamos fazer um exercício aqui. Você é o pai ou a mãe dela, enfim. Chega um camarada lá, e aí tio, beleza, não sei o que, coisa e tal. Você já fala, porra, qual é desse cara? O que esse cara quer com a minha filha? Você vai dar cora pra ele, vai deixar ele falar. Quando ele falar tudo, qual é o papel de um pai que ama a sua filha? Vou até chegar pertinho da câmera aqui, ó. Olha, na bolinha do olho do cara. Que nem aqueles caras de filme, de favela. Na bolinha do olho do cara e pergunta, qual é a sua intenção com a minha filha? Se o cara trepidar, já era, já te corta as asas na hora. Então esse era o papel que o Pedrinho, é o papel que o Pedrinho tem que exercer como presidente do Vasco. Ele tem que defender o Vasco do jeito que um pai defende uma filha jovem, muito bonita, tá? De qualquer garanhão, de qualquer marmanjo da rua que só quer se aproveitar dela. Tá? Conjecturando, trazendo para o futebol agora, voltando para o Vasco, Pedrinho tem que defender o Vasco. Pedrinho não pode enfiar o rabo entre as pernas, não pode se apequenar e também não pode entrar naquele oba-oba de querer falar inglês com Mr. Josh. Yes sir, no sir, ok, how are you, good morning, good after. Esquece isso tudo. O cara veio para o Brasil, ele que fale português ou que ande com um tradutor junto com ele, já começa aí. Se ele pisou dentro do Vasco, que é um clube brasileiro, com raízes portuguesas, que o idioma é português, ela tem que parar com esse negócio aí, de todo mundo falar inglês com o cara. Não, é o cara que tem que arrumar um jeito de trazer um tradutor. Tá? Já começa aí, o Pedrinho tem que defender os interesses do Vasco. Fato é que hoje teve essa reunião, vamos saber aí amanhã, depois, no decorrer, no passar das próximas horas, próximos dias, o que aconteceu nessa reunião. Se o Pedrinho entrou mudo e saiu calado, ou se ele entrou lá dentro daquela sala e botou as cartas na mesa, que é o que todos nós, torcedores do Vasco, esperamos. Que ele olhe olho no olho do Josh Wander e explique para o Josh Wander o que é Vasco, o que o torcedor do Vasco espera de uma SAF, né? E o que o Josh Wander tem que fazer para com o Vasco da Gama.
Esse é o papel do Pedrinho aí, presidente do associativo, e o Josh Wander, com os amiguinhos dele, eles que vão pra puta que pariu. Eu tô com uma raiva dessa turma, gente, vocês não fazem ideia. Eu tô com uma raiva dessa turma porque agora, nas vésperas do Campeonato Brasileiro, esses bonitinhos querem aparecer aqui no Vasco. Querem aparecer aqui no Rio de Janeiro. Quando o pau tá torando, o Vasco precisando de dinheiro, precisando contratar, um montão de coisa acontecendo, esses filhos de uma égua somem. Aí agora o campeonato vai começar amanhã, o Vasco estreia domingo no Brasileirão, São Januário, casas cheias, ingressos esgotados. Aí esse filho da puta vem aqui no Brasil? Não sei, vamos aguardar. Desculpa o palavreado, desculpa estar utilizando de palavrões, de palavras chulas, mas é o seguinte, eu trato as pessoas a forma a qual eu sou tratado. E eu entendo que a 777 está desrespeitando o torcedor do Vasco, então eu me entendo também no direito, como torcedor do Vasco, de faltar um pouquinho do respeito com essa turma aí, porque a gente faz de tudo, a gente compra camisa, compra ingresso, assina plano de sócio, assina televisão para ver jogo, e esses caras só sacaneiam a gente ano após ano. Pronto, falei, desabafei. Galera, agora é o seguinte, vamos virar a chavinha, né? Vamos falar de um assunto mais saudável, mais tranquilo. Vamos falar da estreia do nosso Vascão no Campeonato Brasileiro, como eu já mencionei, no próximo domingo, 4 horas da tarde, colina cheia, ingressos esgotados em São Januário, né? O nosso Vascão, deixa eu ver aqui... Tá, isso aí, gente, olha só, a 777 Partners, né? Eu bato quando tem que bater, mas falo também as coisas básicas. Isso aí não muda merda nenhuma do que eu acho deles, tá? Mas vocês estão acompanhando esse videozinho na tela aí. A própria 777, que é a SAF, né, vem fazendo alguns reparos aí internos e externos na nossa colina histórica, né, em termos de pintura, em termos ali de acessibilidade aos banheiros, em termos das catracas, né, do nosso estádio. Então vocês observam aí esse videozinho, a colina, né, parece estar minimamente digna para receber os torcedores do nosso Vascão, que é o principal ativo de um clube, tá? O principal ativo do clube não é jogador da base, não é patrocinador, não é contrato com marca esportiva, com televisão, não é nada. O principal ativo de um clube de futebol é a sua torcida, é o maior patrimônio, então é o mínimo, né? O mínimo que tem que dar é um pouquinho só de conforto aí e dignidade para o torcedor que vai ao nosso estádio nesse domingão para acompanhar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí já falando já de Campeonato Brasileiro, Dimitri Payet não deve ser relacionado para essa partida, ele que teve uma lesão grave no seu joelho, no ligamento colateral, vem fazendo o tratamento, não deve sequer ser relacionado para essa partida, embora acredite se quiser, isso foi cogitado, né? Só no Vasco que isso acontece. Enfim, quem pode retomar, quem pode recuperar a sua vaga, a sua titularidade no elenco principal, no time titular, é o nosso lateral direito Paulo Henrique, ele que foi sacado no último amistoso que o Vasco fez diante o América Mineiro, onde o nosso zagueiro João Vitor acabou atuando, jogando improvisado na lateral direita. Fato é que o Paulo Henrique não está aí descartado, não é carta fora do baralho e pode ser que ele venha começar diante o Grêmio a partida como titular, tá, gente? O Vasco segue se preparando, treinando pesado, duro no CT Moacir Barbosa. O Ramon Dias entende que ele tem que extrair o máximo desses atletas. Um amigo meu que trabalha no Vasco, que tem ali os bastidores, não posso revelar para não dar problema, né? Mas é quente a informação, é que é o seguinte, o Ramon Dias, ele eleva muito a moral do jogador, gente. A informação que eu tenho, Álvaro Silva, tá? Não é Globo, não é ninguém não. Um amigo meu me falou que o Ramon Dias, ele tem uma energia sensacional, é um cara brincalhão, ele é um paizão para todo o elenco, o Emiliano Dias também, e eles querem extrair o melhor de cada jogador, eles sabem a hora de descer-lhe a chibata, de arrancar o couro dos caras, mas sabem a hora também de deixar o elenco leve, tá? E olha só, o elenco tá leve, jogadores estão animados, o Ramon Dias colocou o moral de todo mundo lá em cima. Pode ser que o Vasco faça um bom jogo aí diante o Grêmio no próximo domingo, né? Contra tudo e contra todos, né? Já pegando o embalo aí, o Grêmio, depois de perder mais um jogo na Libertadores da América, jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, jogando diante uma equipe, um time do futebol chileno, que é muito ali, vamos dizer assim, uma equipe de muito baixa expressão, muito pequeno lá, um time muito pequeno no Chile, acabou vencendo o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, lá no Sul,
por 2-0, né? E foi maior vareio, né? E com isso o Grêmio pode vir a campo em São Januário contra o Vasco com até 6 mudanças na equipe titular. O Grêmio tá meio que tonto. O Grêmio não tá entendendo o que tá acontecendo. Ganhou o Paulistão e tomou 2 bordoadas na Libertadores. Aí agora tem que reencontrar a vitória no Brasileirão, que já é uma terceira competição totalmente diferente. Enfim, o Grêmio veio pro Rio de Janeiro como um grande ponto de interrogação para enfrentar o Vasco, que hoje também é um grande ponto de interrogação, que nós temos um grande problema no meio, né? Jair e Paulinho lesionados e Dimitri Payet também. Então tem tudo para ser um bom jogo, ou não, né? Pode ser um jogaço lá e cá, 3-3, 2-2, o Vascão pode enfiar 2, 3, 4 no Grêmio, ou pode levar, tomara que não. Vou até bater na madeira para isso não acontecer, mas ao mesmo tempo pode ser um jogo feio. Todo mundo com muita vontade, com muita raça, com muita aquela gana para ganhar. Pode ser um jogo feio também, muitos cartões, né? Pode acabar enervando a temperatura dentro de campo. Então vamos torcer para que dentro disso tudo o nosso Vasco traga os 3 pontos, que é o que a gente mais espera, né, nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Já falando, pegando o gancho, falando ainda de Campeonato Brasileiro, né, gente? Teremos esse ano a premiação para o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é agora tem a nomenclatura de prêmio Roberto Dinamite. Quem for o artilheiro do Brasileirão vai ganhar o troféu Roberto Dinamite, né? Obviamente é o nosso Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros na história. Com isso é o seguinte, o artilheiro do Brasileirão 2024 vai ganhar R$100 mil em dinheiro de prêmio, mais R$5.000 por cada gol marcado. Ou seja, exemplo, o artilheiro do campeonato marcou 20 gols, exemplo. Ele vai ganhar R$100 mil de prêmio, mais 100 mil pelos 20 gols que ele marcou. Então, bem bacana aí a premiação da CBF, né, para o artilheiro da competição. E mais bacana ainda é a situação envolvendo o nosso Roberto Dinamite, tá, gente? É o seguinte, amanhã, nesse sabadão, que é 13 de abril, aniversário do nosso eterno camisa 10, Roberto Dinamite, que também é agora oficial, aprovado na Alerj, né, do Rio de Janeiro, que é o feriado no Rio, que é o dia do torcedor vascaíno, né? É o seguinte, os tatuadores ali do Vasco, né, vão fazer um dia especial, um final de semana especial em homenagem ao Roberto Dinamite, com desconto nas tatuagens, tá? Então entrem em contato, entrem no site aí do Vasco da Gama, tá? Para vocês ficarem por dentro dessa situação. E uma outra situação para vocês, o nosso Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro diante o Grêmio com a nova camisa preta, tá? A nova camisa número 1, que a capa está fazendo, é uma camisa comemorativa em homenagem, fazendo alusão à conquista do Campeonato Brasileiro de 1974, que esse ano está completando 50 anos dessa conquista do Campeonato Brasileiro que o nosso Vascão ganhou lá em 74, então fica o registro. Agora a gente mudando de assunto, falando um pouquinho do Maracanã. Após algumas negativas envolvendo a licitação do consórcio do Maracanã, né? A gente sabe que a BSB Arena no caso a Arena 360 foi eliminada da disputa, ficaram apenas Fluminense e Flamengo e Vasco e W Torre na disputa desse pleito pela licitação do Maracanã, mas o Vasco já está percebendo, o Vasco entende, está se ligando que é um jogo de cartas marcadas, que a mulambada ali juntamente com o Fluminense e o Cláudio Castro, foi bom, é verdade, é Castro mesmo, que ele tá de 4 pro Flamengo, né? O governadorzinho do Rio de Janeiro, todo mundo já sabe que é um jogo de cartas marcadas. Com isso, a 777, a SAF do Vasco, vai continuar no pleito até o final, mas já vai começar a correr por uma alternativa paralela. Como assim, Álvaro Silva? O Vasco vai buscar, gente, uma possível parceria com o Botafogo, né, com o John Textor, né, com a SAF do Botafogo, para de repente estar utilizando o Engenhão, né, para mandar jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, não só São Januário, mas também podendo utilizar o Newton Santos, nosso conhecido, nosso querido Engenhão, que cabe ali uns 40 mil torcedores tranquilamente. Com isso, o Vasco conseguiria colocar mais torcedores no estádio, conseguiria fazer alguns eventos que o clube alveja fazer para gerar receita, tá? Agora, uma opinião minha, tá, gente? Uma opinião minha. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, ok, vida que segue. Agora, o John Textor, se a gente mirar o saco do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e der um chute, é só um exemplo, tá? Não vou agredir ninguém não, tá? Mas se você der um chute no saco do presidente do Flamengo, você vai acertar o queixo do John Textor, que tá lá lambendo
o presidente do Flamengo, tá? A informação que a gente tem é que o John Textor é puxa-saco de primeira linha do presidente do Flamengo e vice-versa. Então, hoje, o que nós estamos vendo no futebol carioca é o seguinte: o Vasco, literalmente, ele joga e luta contra tudo e contra todos no Rio de Janeiro. Porque dentro de campo, a gente já é rival desses 3 clubes. Isso é normal e tem que ser assim mesmo, porque senão o futebol perde a graça, né? O nosso maior rival é o Flamengo, depois o Fluminense, por último nessa rivalidade é o Botafogo, mas também é rival. E agora, a gente sabe que Flamengo e Fluminense são velhos aliados desde quando surgiram, né? Porque um surgiu do outro, né? Para quem não entende história de futebol, só que um momento aula de história. Fluminense foi o primeiro clube que surgiu, tá? Surgiu primeiro o Fluminense. Aí depois teve um racha dentro do Fluminense, criaram outro clube chamado Flamengo, tá? E aí de lá pra cá eles tiveram uma certa rivalidade. A mídia tenta criar que a maior rivalidade do Rio é o Fla-Flu, mas não é. Vasco e Flamengo, todo mundo sabe disso, né? E hoje em dia eles estão super alinhados, né? São amiguinhos, é a duplinha Patati e Patatá, os dois palhaços, né? Flamengo e Fluminense. Não os clubes, mas os presidentes, né? E aí o John Textor do Botafogo tá lá lambendo essa turma também. Com isso, a gente não sabe. O Vasco agora vai se rebaixar pro John Textor para pedir para jogar no Engenhão, e se ele fizer palhaçada, que a gente já sabe que o Botafogo fez de tudo para não vender o Marlon Freitas pro Vasco. O Vasco colocou 15 milhões de reais na mesa para contratar o Marlon Freitas. O John Textor segurou, enrolou, levou o Vasco em banho-maria 9 dias para depois falar um belo e grande sonoro não, né? Então tudo isso parece que já está se desenhando para uma outra rivalidade acirrada aqui no Rio de Janeiro, não só Vasco e Flamengo, mas também Vasco e Botafogo, né? Mas aí saiu a notícia hoje que o Vasco vai buscar uma possível parceria para estar jogando no Engenhão. Então vamos aguardar para a gente ver o desfecho dessa novela, que para mim já virou novela, né? Já virou novela. O John Textor é um fanfarrão de primeira linha, fala um montão de coisa, não prova nada, né? Denunciou um montão de coisa lá do futebol brasileiro, do escândalo da arbitragem, que eu bati palma, eu adorei quando ele denunciou. E a data limite pro bonitinho americano apresentar as provas é amanhã. Vamos ver se ele vai apresentar a prova. Eu tô torcendo, tá? Tô torcendo pro John Textor apresentar essas provas, que tem manipulação de futebol de resultado no futebol brasileiro, todo mundo já sabe disso. A diferença é que o John Textor, segundo ele, tem como provar, tomara que ele prove, porque aí a casa vai cair para essa vagabundagem que está enfiada aqui no nosso futebol. Essa é a verdade, tomara que a casa caia. Agora a gente mudando de assunto, né? Eu trouxe para vocês a notícia alguns dias atrás que a 1190 Sports é uma empresa oriunda da 777 Partners, eles que tinham um contrato com o Vasco e mais 9 clubes para vender os direitos de transmissão de imagem para fora do Brasil, para o exterior, né? Fato é que amanhã seria o dia de renovar o contrato. Hoje o Vasco mais 9 clubes pularam fora, não vão querer renovar com a 1190 Sports, vão procurar uma outra empresa para repassar, para vender os direitos de imagem da transmissão das partidas internacionais. A informação que a gente tem é que o Vasco, juntamente com esses 9 clubes, tiveram uma proposta maior, tá? E aí para esse início de campeonato, a 1190 Sports, como ela foi avisada em cima da hora, ela vai ali rebolar, vai se virar nos 30 para manter ali o acordo no início do campeonato e depois, né, os clubes fechando com uma nova parceira para vender esses direitos esportivos, né, vão aí, no caso, fechar com a nova empresa e essa empresa então vai assumir, né, a venda dos direitos econômicos para fora do nosso país. Então, gente, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso Vasco. Muita informação, notícias boas, notícias aí de reticências, de compasso de espera, de ponto de interrogação que teremos que aguardar, né? E atualizações. Então é isso que a gente tinha para falar para vocês do nosso Vascão. E eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!